O que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? A vilã da história, Fiona, acaba de reconhecer o protagonista dela, Ciegrain, e fica muito confusa, afinal, faltam 6 anos para a história original começar. Então, por que ele está ali? Ela imagina que talvez seja naquele ponto que ele conheceu a Belle. Mas isso é o de menos, afinal, ele precisará salvar o mundo um dia. Então, capotar salvando a vilã da história não é uma opção, porque isso significaria o fim daquele universo. Após chamarem um médico e o levarem até o palácio do Duque Halon, o menino está mais estável, saindo do estado crítico em que se encontrava. A garota agradece o atendimento do doutor e fica aliviada, achando que a crise mundial foi salva, mas ela não vai ganhar nenhum elogio por salvá-lo. Agora, Ciegrain deve ter por volta de 14 anos de idade. A garota nunca escreveu seu passado completamente na história original, detalhando apenas as coisas de forma simples. Mas, como todos os protagonistas, existe um segredo em seu passado. Na realidade, ele é o príncipe do império em que mora, mas necessariamente é uma criança ilegítima e secreta. Ele nasceu de uma plebeia sem poderes e era considerado uma pedra no sapato. Muitos queriam seu fim e tentavam causá-lo. Por causa daquilo, a mãe de Ciegrain tentou fugir do país, mas estavam sendo perseguidos. A mulher deixou seu filho escondido e desviou a atenção dos perseguidores. Todavia, acabou perdendo a vida no processo. Vendo aquilo, Ciegrain não teve alternativa a não ser fugir. Ele ficou sozinho muito jovem, escapando para Halon, no norte. Nesse lugar, um dos cantos do Império, ninguém queria vê-lo enterrado, né? Foi ali que mais tarde, a Belle reconheceu os talentos do garoto com a espada e começou a treiná-lo. É assim que seu passado acaba. Foi assim que ele descreveu a sua amada, no futuro toda a sua história. É um passado normal para um mundo de fantasia, mas Fiona se sente culpada por ver como aquela criança teve de experimentar cada situação. Antes, ela pensava em deixar Halon o mais rápido possível, mas agora precisa cuidar dele, afinal, não é ele quem vai capotar a vilã no futuro. Por precaução, eles precisam se dar bem. Fiona tá dando uma de irmã mais velha. Assim, quando ele crescer, não vai querer derrotá-la. Com toda aquela comoção, Fiona não tinha conseguido cochilar. Ela encosta a cabeça na cama e fecha os olhos. Depois de algum tempo, ela acorda assustada. E assim que olha para o garoto, ele já despertou. Ela o cumprimenta animadamente e fica surpresa com a beleza da criança. Ele a lembra um gato com aqueles olhos, mas diferente do que ela imaginava, é bem cauteloso. Fiona se apresenta e fala o local onde estão, no Império do Norte. Ele questiona como está vivo. A garota fala que chamou um médico para tratar dele, e o garoto franze a testa confuso e perturbado. Mas a maior preocupação da Fiona é sua saúde, afinal, ele ainda é uma criança, e ela está entendendo que tem um abismo de diferença entre a vaga imaginação da autora e a realidade. Ela sente a cada dia mais culpa pelas palavras que escreveu. Ela tenta ver se a criança está com febre. Para surpresa dela, Ciegrain diz que não pode tocá-lo. Ele fica agressivo e diz que pode se cuidar sozinho e começa a mandá-lo embora. Fiona toca na sua barriga e o menino urra de dor. Não importa quanto ele tente parecer forte, ainda é um garoto de 14 anos. Ciegrain tá quase chorando de dor, mas continua revoltadinho. Fiona fala que ele é um paciente urgente agora e precisa falar se sentir dor em algum lugar. Ele diz que é estranho ser ajudado por uma estranha, e a Fiona se ilumina sorrindo. Afinal, ele também salvou ela defendendo. Ele não se lembra direito daquilo e começa a negar a ação. Mas eis que a Belle chega no quarto e diz que é muito cedo para ela trazer um homem para casa. Tô falando que ele adotou ela? Ele é uma criança. Tudo igual. Fiona pergunta por que ele tá ali, inclusive parecendo de mau humor. A Belle fala que apareceu uma segunda pedra no seu sapato enquanto não estava olhando. E adivinha quem é a primeira? A menina fala que só está sendo tratado em seu quarto porque o ferimento é grave. A Belle ignora a menina se apoiando nela e pergunta de onde o menino é.
já que não parece ser de seu território. Aquilo é curioso para Fiona também, pois nunca pensou muito sobre os contatos de seu protagonista. O garoto fala que é dos mercenários do Carl, e a Belle debocha do esquadrão que recruta moleques hoje em dia. Os dois ficam se encarando em silêncio e Fiona cochicha para Siegren qual é a posição de Abel. Ao ouvir que ele é um duque, ele pensa que ele pode acabar tentando capotá-lo também. Para tirar a linha de expressão do seu rosto, a Fiona cutuca sua testa. Siegren manda ela parar, mas ela cantarola para ele não ficar nervoso. O Abel não tá gostando nada daquilo, enquanto a menina tá achando aquela ação toda uma graça. O Duque agarra a cabeça da menina e depois a levanta, dizendo que é cedo demais para aquelas coisas. Ele sai carregando a menina no colo e Fiona escuta duas empregadas o chamando de pai e filha. Aquilo é fácil de assimilar, afinal, os dois têm cabelo prateado. A garota pede para deixar Siegren ali até melhorar e a Belle se surpreende, pois é a primeira vez que ela pede algo. Ele deixa claro que não gosta da ideia, mas concorda. Ele vai ter um quarto separado e, quando escuta aquilo, Siegren a acusa de querer mantê-lo no quarto dela, a chamando de mimada. É realmente como um gatinho na defensiva. Todavia, não tem por que contar para o Siegren a razão de estar ali. Ela quer apenas vê-lo crescer de forma segura, se apaixonar e salvar o mundo. E logicamente ela vai observar tudo com o coração de uma mãe, afinal, ela que criou tudo. Fiona agradece a Belle por sua gentileza com o garoto e repara que ele está falando num tom bem mais ameno que antigamente. Isso faz a garota se confundir. Seria aquilo gentileza ou ele ainda pode expulsá-la a qualquer momento? Por que você tá suspirando? A vida é tão difícil. Siegren está tendo dificuldades para dormir. Ele sabe que precisa viver. Sua mãe, chamada Kalia, se preocupou muito com ele até seu último suspiro, pedindo para ele continuar em frente. Aquelas palavras se tornaram uma maldição em seu coração. Ele chegou no norte como sua mãe queria desde o início, mas precisaria de um ganha-pão. Tendo alguns bicos no esquadrão de mercenários, ele não capotava de fome, mas mesmo assim sua vida não era fácil. Os mercenários o batiam por nada, apenas para se divertir, logo deixando seu corpo coberto de cicatrizes. E ele começou a pensar qual seria a razão de viver daquele jeito. Ele se sentia solitário e se perguntava como seria bom se alguém o quisesse ao seu lado. A sua vida miserável vale alguma coisa? Com o passar do tempo, os mercenários tiraram o proveito da proteção do Duque. Lutar com monstros era difícil, mas era lucrativo. Eles começaram a fazer isso e não deram uma arma decente para o Siegren, que teve de se virar com uma espada achada no campo de batalha. Foram essas batalhas feitas no calor do momento que deixaram o menino mais forte. Ele sobreviveu para sua surpresa, mas as coisas não correram como ele imaginava. Enquanto o grupo de mercenários fugia, um deles chamou o garoto de lerdo e usou como escudo, o jogando contra os demônios que os perseguiam como forma de atrasá-los. A voz de sua mãe ecoa em sua mente. Ele precisa viver. O garoto continua lutando, mas não importa o quanto suas habilidades melhoraram, ainda não foi o suficiente para evitar um golpe fatal na barriga. Ele caiu no chão derrotado e se perguntou se era seu fim, se lamentando apenas por partir para um lixo como aquele mercenário. Ele preferiria ter capotado ajudando alguém que estivesse em necessidade. Ele queria ajudar alguém que era fraco, já que ninguém o ajudou quando precisou. É fraco desejar que outros vivam vidas melhores que a dele, e por isso que ele está naquela situação agora. Nesse momento, alguém acariciou seu cabelo na escuridão, uma mão gentil que quase o fez chorar. Abrindo os olhos, ele se deparou com o quarto de Fiona e a própria garota, e olhando para ela dormindo, sentiu que estava no momento mais calmo que viveu em toda sua cansativa vida. Tomando café, a Fiona tenta ver de novo o ferimento do Siegren e acaba levando um tapa na mão, já que ele não quer que toquem nele. A menina está exausta, já que não conseguiu conhecê-lo direito com aquela atitude dele. Ela fala que se doer em algum lugar, precisa avisar imediatamente para que ela veja. Na cabeça do menino não faz sentido ela querer ajudar um estranho, ainda mais sendo uma mimada que vive no norte.
Ele diz que deve parecer um gato abandonado para ela. A menina nega, mas realmente na visão dele, ela deve parecer uma parente do Abel. Logo, ele está bravo por depender de uma menina desse tipo. Siegren pergunta por que ele está sendo ajudado e Fiona pensa que apesar de estar querendo usar aquilo para ser benéfico no futuro, ela tem afeição pelo Siegren. Afinal, foi ela quem o criou como autora. Ela diz que ajudar já é motivo suficiente, mas o menino é teimoso como uma mula. Ele diz que não tem pensamentos de ajudar os outros sem nada em troca. Mas como ele mente? A Fiona já tá ficando estressada com aquilo, até que o doutor chega querendo examinar o Siegren. Ele manda a menina sair, apesar dela insistir em querer ver os ferimentos. Ela já viu coisa muito pior no campo de batalha. Mas naquela idade os meninos já têm vergonha de seus corpos, né? Fiona sai cantarolando do quarto e o médico pergunta a Siegren se ele sentiu alguma dor. O menino nega enquanto tira a camisa, revelando suas inúmeras cicatrizes. Aquilo ele não deve querer que ninguém veja. Depois de algum tempo, a Fiona volta e fica se perguntando por que eles estão demorando tanto apenas para trocar ataduras. Ela está se esforçando muito, mas mesmo assim, Siegren parece odiá-la. Ela nunca pensou sobre a personalidade dele na infância, por isso que não consegue entendê-lo. A história original foi contada na perspectiva de Eunice, a heroína, então o papel do homem era simples, era ser bonito, caridoso e dedicado. Todo mundo já sonhou em ter um boy desses, né? Isso acabou se tornando um problema, já que não consegue lidar com a real personalidade do garoto. Ele está vendo a aproximação dela como cortesia e repudiando seus atos. Se ele acabar odiando ela, pode ser perigoso. O médico sai do quarto e informa que acabou. Os ferimentos estão se recuperando bem, mas o médico ouviu que aquela criança era um mercenário, então não deveriam deixar ele ir embora, mesmo quando se curar. O doutor revela que o garoto tem cicatrizes velhas por todo o corpo. A Fiona entra correndo no quarto ao ouvir aquilo e pensa que não achou que aquilo seria tão ruim. Ela pula na cama e chama Siegren. Ela sobe nele e pede perdão, mas precisa tirar as roupas dele rapidinho. Cê tá louca? Ela coloca a mão na barriga dele por baixo da blusa e sente a pele irregular, com alguns lugares mais fundos. Ela termina de puxar a camisa e vê que são mesmo cicatrizes e estão por toda a parte. Siegren a empurra e a joga no chão, mandando parar. Ele se arrepende na mesma hora e pensa que ela deve ter sido feita de penas para ser assim tão leve. Ele começa a debochar dela, mas para quando vê lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele pula da cama e pergunta desesperado se a Fiona se machucou. Vendo seu rosto triste, ele pergunta em que lugar está doendo e levanta querendo chamar um médico, mas é agarrado pela menina. Ela diz que está bem enquanto continua triste, tendo identificado aquelas marcas no menino não apenas como cortes ocasionados por batalhas, e sim queimaduras feitas de propósito, indicando a enorme violência que o menino passou. Fiona pergunta quem fez aquilo com ele, e ele fica irritado, perguntando se tinha ouvido aquilo do médico. Ele debocha dela por estar chorando chocada com aquilo, mas antes que possa continuar, a menina o abraça e continua se sentindo culpada, pois é a razão para ele viver essa tortura absurda, por causa daquela única frase que escreveu. Siegren explica que era um dos mais fracos mercenários e os brutos o usavam. Fiona pede para ele não falar daquilo como se não fosse importante. Agora a realidade daquele mundo parece estar finalmente saindo das páginas na percepção dela. Mesmo que Siegren a odeie, daqui pra frente ela quer estar do seu lado. Aquilo é o melhor a se fazer para se desculpar. Enquanto pensa isso, ela segura a mão dele e o menino continua surpreso. A Fiona pede desculpas pro Siegren sendo sincera. Tá se desculpando porque tentou tirar minha roupa? Não! O menino limpa suas lágrimas e pede pra ela não chorar. Ela segura o seu rosto e diz que não vai machucá-lo. As feridas no coração do protagonista não foram curadas até ele conhecer a heroína, então Fiona quer protegê-lo até lá. Assim, ela espera estar próximo o bastante e pede para serem amigos. O garoto balança a cabeça e diz que ela é confusa. Uma hora tá chorando e na hora rindo. Ele diz timidamente que ela pode fazer o que quiser, e a Fiona pensa que será uma ótima amiga para ele. Depois daquilo, a Fiona ficou mais próxima do Siegren. Ela está fazendo atividades com ele, conversando, e ele não pede mais para ela se afastar quando toca. Aquilo é uma grande evolução.
A menina mal deixa ele andar sozinho, preocupada com sua saúde, e se autonomeia sua irmãzona, pedindo para ele escutá-la. O Siegren pergunta a idade dela, que revela ser fisicamente 13 anos. O menino fica em choque porque achou que ela tinha 10. Siegren se gaba por ser um ano mais velho e pergunta por que ela não tem crescido com toda a alimentação que recebe do Duque. A garota sabe que tem baixa estamina, assim, depois de usar magia, não consegue usá-la por algum tempo. A garota promete que se esforçará para crescer e observa encantada a aparência do protagonista bem cuidado. Ela está ansiosa para ver seus anos de crescimento. Siegren pergunta o motivo de seu olhar e ela diz que ele é bonito e que deve ser educado quando começar a namorar. Acima de tudo, ela quer que sua heroína seja tratada com respeito no futuro. O garoto faz carinho na cabeça dela e diz que não sabe quem é o irmão mais velho naquela situação. É nesse momento que um guarda entra desesperado pela porta e convoca a senhorita Fiona para o segundo muro, já que um monstro enorme está se aproximando. Ela diz que irá para a frente de batalha, mas Siegren assegura, perguntando por que diabos ela tem que ir. Fiona revela sua ocupação no palácio como feiticeira e sua missão de proteger o muro. O Siegren se recusa a soltá-la e está completamente indignado. Até mercenários e cavaleiros que passam a vida toda lutando podem capotar num instante no segundo muro. Siegren se coloca entre Fiona e o guarda e pergunta cheio de raiva se o castelo do Duque Abel é tão desprovido de soldados que uma criança pequena precisa defender o local. Mal sabe ele das reais capacidades mágicas da menina, hein? O que será que vai acontecer? Se vocês quiserem, saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!